Bom, esse é o KBL Cast, o podcast do grupo KBL. KBL Contabilidade existe há 20 anos e assessorando grandes empresas, nós sentimos a necessidade de criar esse momento, esse espaço onde nós recebemos profissionais do mercado para tratar da vida real das empresas. Trazemos aqui pessoas do mundo dos negócios, consultores, auditores, CFOs, CEOs, para tratarmos de temas que impactam a vida das empresas, a vida como ela é no dia a dia das empresas. E hoje nós estamos aqui nesse espaço de conversa, recebendo nesse episódio Tatiane Oliveira, da Integra Compliance. E eu vou, já de antemão, agradecer, Tatiane, pelo seu cuidado em aceitar esse convite e estar aqui conosco para a gente bater um papo de forma leve, com o mínimo possível de tecniquez, para a gente falar de um tema tão importante que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A tão famosa LGPD. Mas antes da gente entrar nesse tema e conversar sobre isso, fala um pouquinho, se apresenta, Tiana, fica à vontade para que as pessoas conheçam você, quem é a Integra, o que vocês fazem, para a gente trocar ideia. De antemão, já dizer que a Tatiane cuida, junto com a Integra Compliance, de toda a parte de LGPD do Grupo KBL, que há mais de um ano implementou essas normas, seguindo aí o que determina a legislação brasileira. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, Ivan, e pelo convite, né? Nós todos da Integra agradecemos essa oportunidade de poder estar falando diretamente com o nicho dos empresários, que são as pessoas que precisam ouvir um pouco mais sobre a estrutura de governança em proteção de dados. A Integra ela existe há mais de 6 anos e nós trabalhamos com governança corporativa. Nós colocamos Integra Compliance, porque o sentido compliance trabalhamos com programas de integridade? Trabalhamos, mas o compliance no sentido de que a gente abarca todas as estruturas de governança que uma empresa necessita. Então, no nosso caso aqui, a nossa parceria é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque vocês, como operadores dos seus clientes de dados pessoais, precisam ter na estrutura corporativa todas as diretrizes que essa lei, que é uma lei estrangeira, que é uma lei que eu até brinco, eu falo alienígena à realidade brasileira, né? Nos convida a organizar dentro das nossas estruturas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma origem na Europa, né? A gente tem esse conhecimento que ela nasce de lá. É a primeira lei de governança corporativa no Brasil e, por isso, causar no empresário não vou falar dificuldade, mas esse chiado que é você ter uma lei que implica o dever de ter uma governança corporativa, né? Então, assim, eu acho que é uma lei de oportunidades. Olha que bacana, né, gente? Então vamos. Hoje nós vamos aprender muita coisa aqui, porque eu vejo, conversando com algumas pessoas, tratando com alguns clientes, alguns parceiros, muita desinformação em relação ao LGPD, né? E vamos começar pelo básico, que no mundo corporativo às vezes falta, né? Muitas vezes é o que falta. A gente complica tantas coisas. O que é de fato a LGPD? Por que ela foi criada? O que mudou no ambiente dos negócios brasileiros? Ou o que ela se propõe a mudar no ambiente dos negócios brasileiros? Vamos só ter que voltar um pouquinho, né, para falar que ela veio de fora. Por que ela veio de fora? Porque com o avanço das nossas tecnologias, empresas corporativas que utilizam a base dela de venda, de comércio, né, com base em dados pessoais, que é, por exemplo, aqui a Meta, a gente está falando da Meta, ela criou algoritmos que comunicavam o lado comercial com o lado político, induzindo as pessoas naquilo que necessitavam. Isso aqui eu estou falando assim, de grosso modo, bem raso, para a gente não entrar muito no que aconteceu. Quando ela veio para o Brasil, foi na época lá do ministro Guedes, né, que precisava fazer parcerias internacionais e estava acontecendo toda essa movimentação na Europa. Então, por uma força política e econômica, a gente precisou adequar a lei. E aí, essa lei, o que ela trata? Ela fala assim: olha, se você é pessoa natural ou pessoa jurídica e para você exercer um negócio, ou para você, né, ali,
prestar para a comunidade um produto ou um serviço, e para isso você tem que tratar dados pessoais, você tem que estar em conformidade com essa lei. E tratar dados pessoais é um leque de mais de 30 itens. Então, por exemplo, eu sou um CNPJ onde eu só arquivo os documentos. Documentos esses que têm dados pessoais. Por exemplo, um Google da vida, Certo. o Google Drive da vida, por exemplo. Ele não Ele, manipula seus ele dados. presta um tipo de Ele serviço. presta um tipo de serviço onde você vai ter que pagar ali aquele serviço. Mas eu só guardo, eu não manipulo, não interessa. A LGPD vale para você. Ele é aplicável a ele. É aplicável a ele. Eu faço o compartilhamento. Então, eu sou uma empresa que compartilha essas informações, mas para isso eu recebo. Mas eu preciso tratar. Então, a LGPD também vale para aquele nicho. Então, eu vou oferir um lucro que eu necessito tratar um dado pessoal, a LGPD se aplica em qualquer porte de empresa. Desde MEI, pequeno porte, organizações religiosas, condomínios, empresas de médio porte, empresas de grande porte. Aí a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que faz a guarda e segurança e que cria as resoluções dentro da lei para falar, você é uma empresa de pequeno porte, então é assim que tem que configurar para você aqui, que vai ser cobrado. Você é uma empresa de médio e grande porte, então dentro da sua governança corporativa, você tem que falar nesse nível. E aí ele cria a figura do encarregado pela proteção de dados, né? Então, assim, são figuras legislativas muito novas para o empresário. A lei que criou a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, Lei 13.709, aqui deixando só para spoilerzinho aqui, para a gente não ficar falando de leis, mas ela é de 2018, né? Isso. E é engraçado que é bem num período em que o Brasil começa a fazer um monte de adequações, né? Por exemplo, a mudança nas normas brasileiras de contabilidade, nós somos uma empresa de contabilidade, elas foram introduzidas no Brasil em 2007 para 2008, lá se vão 20 anos, a Lei 11.638, que trouxe um arcabouço também de fora, que são as normas internacionais. Ele adotou o padrão europeu de contabilidade, porque o mundo tem dois padrões. Ele tem um padrão europeu e o padrão americano. E o Brasil adotou o padrão europeu de contabilidade, adotou essas normas, né? Que a maioria dos países adotam as regras internacionais baseadas na Europa. Parece que foi um momento ali que o Brasil estava se abrindo para o mundo, buscando investidores, então ela vem também para criar ali um cuidado especial ali com o mercado, para gerar segurança para quem vem investir. Ela tem essa finalidade também? Ela nasceu com essa finalidade, né? Só que em 2018 nós já estamos em 2026. E aí ela passa a valer, né, de forma coercitiva, vamos falar assim, que podendo aplicar as multas, que são multas altíssimas e solidárias entre as pessoas que existem dentro da LGPD, a gente vê que ela vem crescendo. Então, por exemplo, semana passada, dia 20 de maio, a ANPD, que é a Agência Nacional, recebeu o encargo, vou falar encargo para a gente ficar assim, uma forma mais fácil de entendimento. A ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse uma Anvisa, que cuida. A Anvisa cuida da área de saúde. É uma agência, isso. Ela é uma agência que tem ali o papel. Qual que é o papel dela? O papel dela é de fiscalização, de orientação para a sociedade na forma de se aplicar essa lei, né? Então, ela tem resoluções, ela tem toda uma estrutura. Eu falo que o legal da agência é porque, como na Europa já estava acontecendo há 4 anos, a gente entra depois de 4 anos que lá na Europa já estava acontecendo, a gente pega as coisas já muito adiantadas, né? Como bons brasileiros que somos, a gente pega. E o Brasil tem uma parceria muito grande com a França. Então, a gente vê que muitas orientações que nós temos, de forma de fiscalizar, as resoluções, quando a gente vai lendo, os documentos, inclusive, é muito parecido com o CNIL, que é o francês. E, inclusive, inteligência artificial agora, né? Que já está valendo, já. Isso. Inclusive, a agência tem essa inteligência que usa, que também veio lá da França. Então, assim, a gente vê, como eu estava falando, dia 20, agora de maio, a agência vai tomar conta da fiscalização do ECA digital e do novo marco civil da internet, da regulação da internet. A ANP que vai cuidar disso. A ANPD. A ANPD. Vai cuidar do marco porque nós civil. temos a ANP no Brasil, que é a Agência Nacional de Petróleo. Ok, deixa isso de lado. Nós estamos falando aqui da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ela vai ficar responsável
ela já é responsável pela questão da LGPD Isso. e debaixo dela também vai ficar essa questão do marco regulatório do uso da internet no Brasil. Sim, e do ECA digital. O ECA também é relacionado às estruturas de software e plataforma que nós temos hoje de gestão de dados de crianças e adolescentes. Olha aí. Então, existe o ECA e hoje existe o ECA digital. Porque a gente vê joguinho. Eu tenho 2 filhos, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Complicado, né? Se você deixa ali um cartão de crédito, você tá bem enrolado. As facilidades, os abusos, inclusive, é relacionado a crime. Então, hoje, quem vai cuidar disso tudo, a partir de maio, é a NPD. E isso é muito bom para minha empresa, porque vai aumentar a fiscalização. Inclusive, ontem foi noticiado que eles já pediram um novo concurso, eles já fizeram um concurso público mês passado, e esse mês ele está pedindo mais um novo concurso, porque quando ele abraça a criança, adolescente e a internet, É tem muita que coisa, se né? crescer. Então, eu acredito que em 3, 4 anos vai ser uma das maiores agências reguladoras do Brasil. E aí, o que hoje está muito quietinho, amanhã vai estar numa estrutura que é bom o empresário observar. E aí aqui eu vou elogiar meu cliente, que é a KBL, porque nós sabemos que a contabilidade é uma profissão muito antiga e de uma cultura do contador que é muito íntima do empresário. Eu falo que o contador é mais íntimo do empresário do que o advogado. E a gente sabe que no passado essas estruturas de contabilidade, elas eram soltas, né? Eu lembro de criança entrar com meu pai em escritório de contabilidade, Bagunça. e hoje ainda existe a mesma estrutura. E a KBL, ela é um nicho de contabilidade corporativa de alto nível. Então a gente vê uma preocupação interna da KBL em se adequar à lei, né, procurou a gente para se adequar à lei, e a gente está fazendo toda a estrutura, a gente já fez essa primeira parte, agora a gente está fazendo a manutenção, porque a gente é um encarregado pelo tratamento de dados, e sai na frente de tantas outras. E por que isso é interessante para o empresário? Porque como é uma lei, eu falo uma lei chique, né, de governança, a responsabilidade por essa lei que é de governança, ela é dupla, ela é dual, que é uma coisa que acontece na Europa. Então, na Europa, a gente tem um governo que é pequenininho, né? Então, como é que as coisas acontecem? O particular vigia o particular. Então, se eu tenho lá na Europa, eu preciso fazer cumprir uma determinação de um governo que é pequenininho, eu, como empresária, cuido do empresário que eu estou fazendo o negócio. É o due diligence que a gente brinca no compliance. E essa lei traz isso para o Brasil. Então, a lei fala assim, olha, a responsabilidade dos empresários que detêm o dado pessoal para fornecer o produto ou serviço, ou aquele que eu preciso compartilhar para exercer, né, aquela prestação de serviço, eles são solidários. Então, se eu erro, você erra, multa para os dois. Os dois vão ter que responder por Os aquilo, dois né? vão ter que responder por aquilo. E é tão interessante que eu vou aproveitar para fazer aqui um parêntese, e eu lembrei de um caso que aconteceu, né, Tatiana, conosco. Nós atendemos clientes nacionais e internacionais. Eu me lembro bem, acho que foi o ano passado, um dos nossos clientes, que é uma multinacional, ele estava num projeto de implementação de mudança de software, uma série de coisas, e tinha mais de 50 pessoas trabalhando nesse projeto. Eu me lembro que eles queriam acoplar na nossa base para extrair dados, lembra Eu disso? lembro disso. Aí eles queriam acoplar na nossa base para poder extrair os dados, obviamente, da empresa deles. E aí começou uma discussão ali filosófica, mais técnica, peraí, deixa eu ver. Eu falei, não, peraí, gente, peraí. Ninguém pode ir entrando aqui no meu servidor, por mais grande que seja o meu cliente, mais importante que ele seja, e simplesmente acoplar, porque nós temos responsabilidade. Deixa eu chamar quem cuida dos nossos dados aqui. Eu lembro que eu liguei para a Tatiane, e a empresa entrou em cena e respondeu tecnicamente o nosso cliente, dizendo, olha, por questões da lei de proteção de dados, o que pode ser feito é a separação dos dados específicos de vocês, e vocês acoplem nesta base separada especificamente para Isso. vocês, que era a nossa proposta inicial para o cliente. Mas o time de TI do cliente, Não porque é muito entendeu. mais simples, né? Eu entro lá, não, pode deixar que eu seleciono, mas é tão interessante isso, por ser uma multinacional, eles respeitaram essa posição, porque o europeu, o mundo, né, ali,
tanto o europeu quanto os americanos, eles já têm conhecimento da responsabilidade que é o tratamento de É dados. quando você sobe o nível na responsabilidade de governança, você fala, não, é assim mesmo, que bom que eles falaram isso. É Isso, e empresa aí eu séria, lembro que pode eles, seguir. não, então tá, vamos fazer e tal. Aí criamos a base separada, eles acoplaram naquela base separada e foi bonito o processo, deu certo, viraram o sistema também, estamos juntos até hoje. E o cliente respeitou a gente, né? Então, que não é uma cultura aqui no Brasil, né? No Brasil, não, mas peraí, tá aqui o pendrive, copra lá no servidor, deixa eu copiar esse dado. E parece-me que, parece-me não, eu percebo que esse marco regulatório vem para poder colocar ordem Isso. nessa confusão, né? É ordem, né? Governança corporativa é uma estrutura de ordem, onde você tem evidências e responsabilidades dentro da estrutura empresarial, que infelizmente ainda não é muito bem abraçada pelas nossas empresas, né? Então, e a gente entende como empresária que sou, eu entendo. Então, são estruturas familiares, começa uma estrutura familiar, às vezes assim, dolorida no início, né? A maioria das vezes. E aí começa do jeito que dá, na raça, no suor, Porque senão porque você não consegue colocar um somos negócio de pé. brasileiros e o negócio é assim, porque é complicado a gente fazer o negócio virar, mas aí de repente vira. E aí de repente vira e vira muito grande, porque eu acredito que empresários que estejam comprometidos com a sociedade em entregar um produto que vai causar ali um refresco na dor do seu cliente, eles tendem a crescer e eles vão crescer. Então, quanto mais cedo você se estruturar para o seu crescimento, melhor. Mas se não deu certo, importante para o empresário ele perceber o boom, porque às vezes ele ainda está no automático, passando decisão ali, às vezes, numa pessoa só, e o negócio tem que ser pulverizado dentro de uma estrutura onde todo mundo abarca responsabilidades. E aí é nesse virar de chave do crescimento é que precisa vir essas estruturas. E a LGPD, eu acho que é o bacana para nós brasileiros, empresários, é que ela vem com uma proposta assim de possibilidade de crescimento. Então, assim, se você ainda não verificou na sua empresa uma possibilidade de crescimento em governança, comece pela lei que te obriga. E até para a gente ir para um outro tema aqui, deixando um pouquinho de lado a governança, mas antes de sair da questão da governança, que é importante, né? Porque Que é a lei, que né? é a lei, Que é a lei. quando a gente pensa em governança corporativa, a gente sempre pensa que é um tema associado a grandes empresas. Não, né? Não. As pequenas empresas têm que ter processos mínimos de governança. E a lei prevê, né? É cada um dentro do seu tamanho, né? Isso, exatamente. Então, tem regras para cada tamanho. E se você pensar assim, diferencia muito? Não diferencia muito relacionado à proteção de dados pessoais. Então, você tem que ter um software bacana ali, tem que ter um local bacana onde você armazena os dados, tem que ter pessoas capacitadas e com a responsabilidade do que você está fazendo. Então, um trabalho que a gente fez muito bacana lá na KBL foi o treinamento com toda a equipe para a gente gerar nas pessoas o que nós geramos na alta direção. O que a gente gerou na alta direção? A observância e a responsabilidade sobre que a LGPD faz parte agora, é uma lei que tem que ser atendida, que o DPO faz parte dessa estrutura, mas que agora a gente tem que passar para os nossos funcionários aquela necessidade de se cumprir as regras, que foram criadas com base na estrutura que é da empresarial, né? Porque hoje o que a gente tem aí é inteligência artificial. Então, a coisa mais fácil que se tem é você pegar e criar. Me dá uma política de privacidade de dados, por gentileza, me dá uma política de segurança da informação. Quando você, que é o que a lei exige, que é você criar as evidências, quando você vai para o pessoal, aí você fala, peraí, criou-se uma lei aqui que eu não consigo, criou-se uma forma de governança aqui que eu não consigo abraçar. Então, por exemplo, fala lá que tem que usar, até você citou, travas nas portas. Eu estava te perguntando aqui no off aqui, no né? off aqui, né? Porque eu vi já ouvi tanta coisa, e voltando aqui para os nossos ouvintes entender, né? Eu conversando com uma pessoa, implementaram lá no escritório a LGPD e colocou travas eletrônicas em todas as portas. Eu achei chique. Eu me acho muito Mas, chique. assim, é chique demais, mas assim, é necessário, porque isso também às vezes acaba criando um óbice para o pequeno empresário que fala, puxa vida, eu vou ter que investir, tem que ter assinatura, digital para poder entrar em tal ambiente, para entrar na Copa tem que ter digital, para entrar no banheiro Na tem que ter Copa? digital. Tem que ter digital. Aqui eu estou exagerando, né? Lá não, mas nas salas dos advogados, é um escritório jurídico, tem que ter digital, ou é só lá no meu CPD?
Não é mais nem CPD, né, gente? Agora lá onde é que ficam os servidores da empresa? Não existe mais centro de processamento de dados. Onde tem que ter? Não Não tem que existe ter. uma empresa que tem estrutura como a de vocês, Ainda tá? tem, né? Porque ainda tem. Ainda tem CPD por aí. Mesmo com orientações de que não há necessidade mais, que se evoluiu, inclusive é um risco Temos CPD, né? ter um CPD, ainda existem empresários que acreditam no CPD, porque foi vendido lá atrás. A necessidade, na época, era necessário, que não existia outra tecnologia, e aí eles continuam e a gente fala, não precisa. Arquivando lá no não servidor, né? É um risco, isso aí é mais fácil, é vulnerável, mas enfim, como você estava falando das trancas aí, eu sempre vou falar assim, depende. Depende do que a gente tem lá. Ah, é um arquivo onde várias pessoas acessam, eu preciso ter um controle de quem vai acessar aquele arquivo. Ok, coloca, mas a trava tem que ser assim, essa trava tem como depois eu ir lá e verificar quem entrou tal dia, tal horário, essa trava tem como eu ter uma evidência de quem foi lá, o motivo dela é o quê? É a segurança, mas é a segurança de quem entra. Então, depende. Agora, salas de convivência múltipla, Não tem necessidade. não existe. Então, eu prefiro colocar ali um Ctrl Alt Del ou 3 minutinhos aquela tela de proteção e armários e gavetas com chave, onde a pessoa trabalha ali no seu dia a dia com os dados. Finalizou o serviço, eu guardo aquela informação, guardo qualquer tipo de assinador que ainda tenha, né? O que é Token. móvel, o token, eu também guardo e fecho, tá tudo certo, né? Então, assim, depende. Por isso que não dá para a gente fazer Ctrl+C e Ctrl+V em políticas de governança, porque o dia que você for auditado, ou o dia que um judiciário pedir, ou o dia que uma agência te solicitar, você não vai ter estrutura para perguntar, né? E aí eu vou até citar aqui, por exemplo, a primeira multa que nós tivemos relacionada à LGPD, ela foi feita pelo Procon. Eu ia até entrar nesse tema, assim, tá tendo multa, tá tendo fiscalização, como que tem sido a atuação da ANPD, as autoridades nacional de proteção de dados, ela tem atuado, como é que é isso? Hoje está sendo muito mais informativo, porque teve um momento ali que eu fiquei tão angustiado com isso, porque você vai ser multado, você vai ser isso. Aliás, a gente procurou o trabalho de vocês, não foi nem por questão de ser autuado e não ser autuado, foi muito mais porque assim, poxa, a gente tem tanto dado à nossa disposição aqui, são tantas pessoas transitando nesse ambiente e considerando o fato de que nós lidamos com grandes contas, com grandes clientes, com dados sensíveis, nós precisamos criar regras de segurança aqui. Então vamos começar? Começamos lá pelos nossos sistemas de processamento de dados. Hoje, os sistemas da KBL, só para você ter uma ideia, eles são todos licenciados. Não existe um software pirata dentro da KBL. Eu tenho um orgulho de falar isso. E pode ter orgulho. Software pirata dentro da KBL. Pode ir lá, tem uma turminha aí que fiscaliza, não sei quem que é, o pessoal lá do pacote Office. Pode ir lá fiscalizar. Né? Tem gente que tem medo, não, pode ir lá me fiscalizar. Eu deveria ganhar um prêmio, porque todas as vezes que a gente adquire um computador, nós adquirimos todas as licenças. Nossos servidores são todos licenciados. Os tokens, os certificados digitais, tem uma ferramenta que nós usamos, digital. que é um cofre digital para poder controlar os certificados dos nossos clientes. Nós não ficamos com certificado de cliente, Não. mas quando necessário, porque alguns clientes exigem isso, ele está lá no cofre. O meu certificado está guardado nesse cofre. Como é que funciona? Cada colaborador que tem autoridade para poder usar o meu certificado, porque hoje todas as declarações que você vai transmitir, você precisa de um certificado digital. Então tem que usar o certificado do contador. Ele tem um login e senha, ele acessa com o login e senha dele, ele entra dentro desse cofre digital, ele tira o certificado lá de dentro, digitalmente, assina o documento e eu tenho toda a rastreabilidade. E aí eu sei quem foi o colaborador, que hora que ele acessou e o que ele assinou. Então nós temos todo esse controle. E pensando nisso, nós falamos, poxa, está faltando aqui a gente olhar para a LGPD. Foi quando vocês começaram a fazer um trabalho, tem um ano, né? Um ano e meio mais ou menos, Tem né? um ano e meio que nós começamos, Um ano e meio. participamos desse processo de vocês, Naquele- da troca do Office, da organização de todos os Windows e atualização de tudo. Tudo, né? E eu falo que é cliente 5 estrelas, É, que nos ouve e faz, que bom. né? O Então, Bruno, nos nosso ouve e sócio faz. lá, Bruno Prato, que está à frente disso lá com vocês, né? O Excelente responsável. parceiro. De E vez em quando eu tiro os cabelos dele lá, mas dá certo, tá vai. certo, sei. E assim, quando a gente começou a olhar para isso lá atrás, falava-se de multa. Tá multando, não tá multando, vai multar? Como é que é isso? Porque o brasileiro tem essa mania. Agora mesmo, hoje é quinta-feira, quarta, né? Hoje é quarta-feira.
e tem uma turminha aí correndo para entregar a declaração de imposto de renda, porque sexta-feira é o último prazo e a multa é de R$ 165, então quem não fez o imposto de renda ainda, corre lá. E aí? Tá multando, não tá multando? Porque às vezes a gente age muito porque tá multando, eu vou ser multado, quando na verdade a gente tinha que sanear o ambiente de negócios, né? O ambiente de negócio, ele deveria ser, a gente deveria olhar para ele com essas regras, seja com a contabilidade bem feita, seja com um controle tributário organizado, seja com a LGPD, muito mais como governança do que como medo de ser punido. Eu vou responder essa pergunta dando a visão geral. Então, como a gente tem uma lei que ela trata de relações de comércio também, então toda relação que você tem de comércio, quem fiscaliza é o PROCON. Então, uma lei onde a multa dela pode ser aplicada pelo PROCON. Então, a gente tem a primeira multa no Brasil aplicada numa drogaria, né? Porque o balconista não soube responder quem era o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Porque é uma estrutura de governança, a lei. Então, dentro de uma estrutura de governança, tem que ter o responsável, né? Que é o Data Protection Officer da Europa. Aqui no Brasil também tem com a figura do encarregado. Então, você imagina um balconista numa empresa de uma rede muito grande, não sei se a gente pode citar, mas Melhor não, né? uma rede bem grande no Brasil, não soube responder para um atendente, um cliente simples no balcão, que pediu CPF, né? Como eles têm costume. Aí falou: tá bom, eu vou passar meu CPF, mas você tem que me dizer, por ser meu direito, quem é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais dessa drogaria. O balconista não soube responder. Sabia nem o que era isso. Chamou o RT da farmácia também, não soube responder, não sabia. Aí você pensa, uma empresa deste Gigante. porte não ia ter? Tem. Só que como é uma governança, todas as pontas têm que saber. Então, o PROCON foi o primeiro a multar. Multa diária de R$ 500 mil. Porque um balconista não soube falar quem que era o encarregado. Fora o PROCON, nós temos o judiciário, porque é uma lei. Então, uma lei, o judiciário legisla sobre ela também, pode aplicar as multas. E tem a própria agência. A agência hoje, ela atua de uma forma ainda preventiva, no sentido de estar nas grandes empresas de representação, as grandes associações de representação. Então, foi para o pessoal dos bancos, inclusive tem um TACzinho lá rodando. Foi o pessoal das farmácias, tem um TACzinho lá rodando, por isso que se mudou a forma. O TAC é um termo de acordo, termo de ajuste de ajuste de conduta, isso, né? com todos, né? Para que eles se adequem, pra né? que eles Então é se muito mais adequem. orientativo. Hoje está assim, mas, como eu falei para você, teve o concurso público e agora que esse pessoal foi convocado e chamado, né? Então são 225 agentes que vai atuar em fiscalização e está vindo mais um concurso público. Lá na França, dando aqui um spoilerzinho, lá na França, a primeira grande fiscalização aconteceu pelo encarregado de tratamento de dados pessoais, porque é o mais fácil. Porque lá na lei fala, olha, de preferência que você tenha essas informações de fácil acesso, se você tiver site, que esteja no site. Então não é fácil fiscalizar? Aí eu falei, eu dei também outro spoiler aqui, né? Tem uma inteligência artificial que está aí já, que já rodou lá na Europa, que é igual, né? Já rodou. Então, essa fiscalização, eu acredito que vai partir dessa inteligência, que vai pegar e vai soltar. Não aconteceu, esse ano é um ano político, eu não sei como é que vai acontecer. Provavelmente não tem multa. Mas ela vai acontecer, ainda mais essa agência expandindo do jeito que está. Você imagina uma agência que tem informação de todos nós, consumidores, e ainda o consumidor menor de idade, mais a internet. Tem muito serviço aí pela frente, né? E assim, eu sou adepto do seguinte pensamento. Eu não preciso esperar iniciar um processo de punição para tomar providências, né? É muito mais leve, muito mais suave a gente começar antes, né? Nós, por exemplo, o Brasil está às vésperas, aí no máximo em 6, 7 meses, nós vamos entrar com muita força no que nós estamos chamando de reforma tributária brasileira. E tem um monte de empresa que nem olhou para isso. É grave. É grave. Eu vi uma pesquisa que 65% dos contadores não sabem nem por onde passa, não orientaram os seus clientes. Então, quer dizer, isso significa que boa parte das empresas brasileiras ainda não estão discutindo esse tema, como não está discutindo o tema da LGPD. E não olhar para isso pode gerar multa,
vai gerar correria. Eu acho que a gente precisa de abrir uma empresa junto, né? KBL e Integra Fechou. Compliance, para a gente Fechou. poder oferecer todos esses serviços para os nossos clientes. A gente está à disposição, viu? Eu Estamos mesmo. indico o trabalho da Tatiana, que é um trabalho sério. Outra coisa, quando a gente pensa na LGPD, e aí você já tem experiência de caminhada, desse caso aí da drogaria que você citou, quais que são os erros mais comuns que nós encontramos na empresa ao fazer uma auditoria de dados, né? Eu fui lá fazer uma pesquisa sobre o tema, então, por exemplo, muitas vezes a gente, e eu vou deixar depois você discorrer um pouco sobre isso, né? A gente não sabe quem que é o encarregado de dados, que você falou agora ali, né? O balconista não sabia, nós não temos mapeamento de quais são os dados cobertos e para quê, e quais são, onde estão, contratos com fornecedores sem cláusula de LGPD. É engraçado isso aqui. Eu fui fazer um contrato com um cliente, grande também, e o cliente me mandou o contrato dele. Aí eu devolvi e falei, não, nós temos um contrato aqui já, deixa eu te mandar meu Padronizado. contrato. E mandei o nosso contrato com todas aquelas cláusulas de LGPD. E o dele tinha um De monte de sigilo e cláusulas. confidencialidade. É, Porque se a responsabilidade ela é de ambos os empresários, a gente está auxiliando o nosso cliente a fazer o que é direito, mas também nos auxiliando, nos protegendo. também nos Porque a protegendo, gente está né? fazendo os dois Os lados. dois lados. E aí mandei o contrato que tinha lá a cláusula de confidencialidade, que tinha lá a questão da LGPD, quem que era o nosso Encarregado. responsável, encarregado ali pela proteção dos dados, o cliente devolveu, falou, ó, não vamos manter as suas cláusulas. Eu acho que ele pegou, fez um Ctrl+C e levou pro dele, né? Óbvio, porque É sempre tava assim. bom, né? Então, contratos com fornecedores sem cláusula de LGPD, não tem política de resposta de incidentes de segurança, não atende solicitação de titulares, acesso, exclusão, correção. São essas coisas que precisam ser observadas. Esse seria aí um checklist rápido quando fosse falar em uma auditoria de proteção de dados? Como é que você olha isso? Assim, é bem rápido, mas eu brinco que um diagnóstico ele começa com uma pessoa só. Às vezes a gente conversa com o proprietário, na maioria das vezes, né? E aí a gente vai conversando com carinho, já com jeitinho, aí a gente vai conversando. Ah, então aqui o Windows é tudo original? Aí ele já começa a falar assim, original? Não sei. Onde que é o arquivo digital e físico? O digital? Ah, é o CPD que tá ali, mas parece que a gente paga alguma coisa, que tem negócio na nuvem. O físico fica lá no fundo, mas tem uma, sabe, Tem uma empresa que presta serviço que a gente manda as que a caixas gente pra manda as lá. caixas para lá. Aí eu falo, e o contrato de serviço dos seus funcionários tem essas cláusulas? Porque você faz o tratamento dos dados pessoais dos seus funcionários, então você é o controlador desses dados. Você já olhou o contrato de serviço dos seus funcionários? Ele precisa ter de funcionário, mas é meu funcionário. Eu falei, pois é, titular de dados, vale para ele também. E as suas parcerias, eu começo a falar dessa responsabilidade solidária que ele tem com os clientes, aí eles começam a regalar o olho e falam, eu acho que realmente... Aí a gente já começa a sentir a profundidade. Isso quando a gente não termina a reunião, começa com 1 e tem 5 na sala, 6, né? Porque ele vai ligando para as pessoas, não, peraí que eu vou chamar o fulano que sabe disso. E vai só entrando gente pra dentro da Vai sala. entrando, Né? aí passa um pouquinho, aí a pessoa fala assim, não, mas quem sabe disso é o ciclano. Aí vai chamando, aí eu falo. Mas o Beltrano tá de férias. O Beltrano tá Nós de vamos voltar na próxima reunião daqui a um mês. Daqui um mês. Aí eu falo, entendeu que numa estrutura de governança corporativa, se eu pergunto pro CEO e tá tudo muito bem organizado, ele mesmo sabe, é o fulano. Fulano vem aqui, já tem que saber toda a cadeia, inclusive dos próprios funcionários do quais ele é responsável, que ele faz a gestão. Porque é essa facilidade. Eu falo que a LGPD é uma oportunidade de governança, essas coisas soltas que é normal do empresário ter, porque esse boom que cresce muito, e aí começa a se contratar gente, e contratar a gente vai indo. Ele antes falava bom dia para todo mundo, né? Eu escuto no final da reunião sempre o CEO fala assim: nossa, mas antes eu dava bom dia para todo mundo, e agora eu nem sei mais quem trabalha comigo, porque esse negócio cresceu, doutor. Eu falei, pois é, mas ele cresceu e você deve continuar sabendo ainda das suas estruturas. Essas perguntas que eu faço são perguntas simples que você deveria saber. E aí a gente vai construindo e caminhando. E eu acho muito bom quando a gente tem um cliente que fala, a gente tem isso, a gente fez aquilo outro e funciona dessa forma, porque é um cliente que é o CEO, que é o responsável por toda a estrutura de governança, que comprou a ideia e não somente a ideia, vive isso, né? Então aqui a gente é responsável. Então eu sei, inclusive nas tratativas com os meus clientes, quando eles pedem, que foi o exemplo que você deu, que eu participo, eu tô ali para ajudar o meu cliente. Por isso que eu falo que o diferencial da KBL perante todas as outras contabilidades é o comprometimento.
Esses dias um parceiro nosso aí, não vou falar o nome da contabilidade, mandou um contrato que ia assinar com um cliente nosso, né? Aí eu falei, deixa eu ver o contrato dessa contabilidade. Aí sem nenhuma cláusula relacionada ao LGPD. Aí eu peguei e falei assim, eu posso fazer as tratativas com essa contabilidade? Ah, pode fazer. Aí eu liguei lá, né, no balcão, na recepção mesmo. Falei, não, eu gostaria de falar com o encarregado de vocês. Eu tô Amém, né? vendo Olha aqui aí. no site de vocês têm uma política de privacidade aqui. Eu queria conversar com ele porque ele equivocou. Foi um equívoco que ele cometeu. Eu recebi um documento de vocês. Aí a pessoa falou assim, é o jurídico? Falei, não sei, né? Não sei Quem se que é é o o encarregado de jurídico. dados? Falei, não sei. A pessoa não soube falar. Já caberia a multa que a drogaria tomou, né? Já caberia a multa. Aí eu falei, quem que é o responsável por essa empresa? Falei o nome da empresa, né? Ah, é o fulano de tal. Falei, tem como eu falar com ele? Tem. Aí quando eu falei com ele sobre isso, ele, quem cuida disso é o TI. Hum. Aí eu falei, então me passa pro TI. Aí quando eu falei com o TI, não, mas quem cuida disso é o doutor lá que faz os contratos. Eu falei, então passa pro doutor. Aí quando chegou o doutor, eu falei, doutor, tá faltando aqui a parte da LGPD, eu não sei e-mail que eu envio, né? Ah, sim, é no meu e-mail que você envia. Mas aí tive uma reunião com os meus clientes e falei, olha, essa empresa comprovou que não tem uma estrutura relacionada à LGPD. Aí nós mandamos um contrato, no contrato estava 180 dias para eles regularizarem sob a minha auditoria. Ótimo. E Isso é aí? bacana, porque isso Sim. vai melhorando o mercado. Quer dizer, provavelmente o colega lá, e com todo respeito, se nós formos entrar numa concorrência ali de apresentação de proposta, o preço dele é bem menor que o meu, porque ele não tem a estrutura de custos que eu tenho, que é necessária para manter a sanidade do mercado. Faz Mas- parte do Mas jogo. eu te contar, não fez, tá? Não fez, né? Não fez. Ah. E aí deu outras complicações e foi para São Paulo. Mudou, né? Mudou. Foi para outro cliente. Então, quando você fala do encarregado, isso aqui é uma pergunta bacana. Falando assim no encarregado de dados, né, o DPO, você explicar o que que é isso, o que que ele faz e se é obrigatório para todas as empresas, como é que funciona essa estrutura? Porque assim, eu deixar a Tatiana explicar na prática como é que é isso. Porque não é só lá escrever a política, não. Tem que ter um encarregado responsável pelos dados. Pode ser o dono da empresa, pode ser um funcionário da empresa. Quem tem que ser o DPO? O que é esse tal de DPO, né? Que a gente importou lá dos americanos, dos europeus, e trouxe essas expressões aí para o Brasil. Que diabo é isso de DPO? O que ele faz? Eu sei o que ele faz, gente, mas eu estou provocando aqui para a gente poder entender. O encarregado pelo tratamento de dados, de acordo com a lei, ele é obrigatório. É uma palavra forte dentro de uma lei, né? Dentro de uma empresa. Você imagina, o que é obrigatório dentro de uma empresa? Tem um dono, né? Uhum. O que mais que precisa ter uma empresa? Hoje em dia, quando a gente tem aí startups, a gente tem tanta inteligência artificial que faz tudo. Precisa ter contador? Precisa. Mas é obrigatório ter? Contador é obrigatório. Obrigatório ter. Obrigatório ter um contador. Encarregado também. É obrigatório ter encarregado se a sua empresa é de médio e grande porte. Mas, tem uma exceção, sabe aquele assim, mas se a sua empresa é uma empresa que tem um volume, e eles não falam volume, né? O volume de dados substancialmente grande, você também precisa. O que seria esse volume de dados grandes? Então, tem algumas ONGs aí que faz Então ela é de trabalho pequeno assistencial porte, mas ela tem um volume de dados grandes. que equivale a ela a uma empresa de grande porte, E o por que exemplo. é médio e grande porte? Qual que é a É definição? aquela definição do contador mesmo, que vem lá quando você tira o extrato. Sabe quando você tira? Aí tá porte da empresa, aí tá demais. Aham, É PP. entendi. É pelo... Então é a classificação ali do faturamento da empresa. e o enquadramento dela como micro, pequena, média ou grande empresa. Exatamente. Entendi. Eu não lembro aqui de cabeça as regras, mas é só Eu não lembro os pesquisar, né? valores, é. E aí a gente entende Isso. quem que se enquadra aí. Então ela sendo de médio porte, ela tem que ter um DPO. Obrigatório. E DPO, o que significa DPO? O encarregado, né, pelo tratamento de dados pessoais, é aquela pessoa que pode ser tanto jurídica como
física, né, funcionário, que representa a empresa perante um titular de dados ou perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, se a Agência Nacional for te editar, fiscalizar, ela não vai falar com você. Vai tratar contigo. Vai falar diretamente, porque o encarregado pelo tratamento precisa saber, esse que é o meu grande drama da minha vida, que me tira o sono, preciso escrever governança corporativa para cada empresa, aonde se a Integra for questionada, eu saiba falar exatamente o que aquela empresa faz e aplica, né? Então, o encarregado é o intermediário entre o titular de dados, que é qualquer pessoa que consome o produto ali daquela empresa que faz o tratamento, o cidadão brasileiro ou a agência, né? Então, assim, é essa a responsabilidade. E é obrigatório. Não é uma figura assim, não, eu não quero ter encarregado. Não, é igual um contador, não tem como. Eu lembro que quando a gente foi começar, aí a gente tem que contar os nossos defeitos, né, gente, nossos pecados. Eu lembro que eu tive essa conversa com a Tatiana, lembra? A gente conversou sobre isso. Eu falei, mas eu preciso ter. Você falou, precisa, por isso. E aí a gente teve. Mas aí pensando... Aí você perguntou sobre se podia ser funcionário da empresa. Pode ser um funcionário? Pode ser, mas aí veio uma resolução 18 da agência, porque virou uma bagunça esse negócio de encarregado, né? No Brasil, a gente sempre cria coisas imaginárias, igual eu imagino que você deve estar tendo aí com a nova proposta da reforma tributária, coisas que você nunca nem pensou, que eu assisti o primeiro podcast, você estava falando sobre isso, que o mercado, eu falo que ele viaja, né? Ele fala... Aí aparece de tudo. Aí aparece produtos... De tudo quanto é jeito. Então, antes de vir a resolução 18, apareceu produtos, inclusive, de associações falando só se tiver meu certificado que é encarregado aqui no Brasil. Se não tiver meu certificado, né, não. Aí teve isso. Não tinha nada disso, porque não existe isso. Não existe isso. Aí veio a Agência Nacional, na época era a autoridade, né? Hoje que é a agência, veio e falou, não, resolução 18. Lá na resolução 18 tem um regramento do que é o encarregado, o que faz. Então, ele é um intermediário entre o titular de dados e a empresa e entre a Agência Nacional e a empresa. É ele que fala, mas a responsabilidade, é ele que fala perante todos pela empresa no tratamento de dados pessoais. Por isso que tem que ser uma pessoa especialista, uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa técnica ao ponto de conhecer não somente da lei em si, né, e de todas as resoluções, mas também do que está fazendo, né, a segurança de falar, não, é por isso que eu estou fazendo. Às vezes algumas empresas falam assim, aquela política que você mandou, eu revisei, eu acho que tinha que ter isso. Eu falei, não, tinha que ter isso se você fosse assim. Na sua estrutura de governança, é desse jeito que funciona. Vamos fazer desse jeito, aí daqui uns 2 anos, se você conseguir fazer desse jeito, a gente evolui para esse jeito aqui, tá bom? Porque você ainda tá lá no melhor universo, a gente ainda tá aqui no início, e assim a gente vai. Sobre ser funcionário, essa resolução falou pode. Só que aí, não sabe o que o governo fez? Criou-se uma nova profissão. Então, hoje, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais tem CBO para ele. Aí você tem que contratar um colaborador para poder... Aí você não pode fazer aquele jeitinho brasileiro que estava fazendo? Tipo assim, pega você, Ivan, e fala, Ivan, você é escolhido, você agora é o encarregado nosso e vai acumular essa função. Aí veio a lei e falou assim, não, o encarregado ele tem que ser contratado, inclusive é uma profissão. Então você tem que ter uma pessoa ali registrada. É como se eu fosse um responsável técnico por uma farmácia. Exatamente. Então, ou seja, eu tenho que ter ali um investimento nessa área. Isso. Mas aí, Tatiana, para trazer isso aqui para dentro da realidade da média empresa, vamos pensar na média empresa, né? Aquela empresa que já tem um grau mínimo de governança. Porque no Brasil nós temos lá os microempreendedores individual, nós não estamos falando dessas empresas, dessas pessoas. Tem a microempresa que às vezes está começando ali, pequenininha, não estamos falando deles. Mesmo que eles tenham obrigação, Sim. porque eles podem ter a obrigação tendo em vista o volume de dados e tal, aquilo que você acabou de falar da norma. Mas vamos pensar na média empresa, aquela empresa que já fatura ali acima de 10 milhões de reais por ano, ela já tem uma estrutura mínima de gestão, ela tem um departamento financeiro, ela tem uma área comercial, ela tem uma área de marketing, ela já tem uma estrutura mínima ali de produção. Essa média empresa, e aqui, gente, eu não tô falando dos termos técnicos, daqui um pouco os haters começam assim, porque ele falou besteira, porque ele falou média empresa que fatura 10 milhões, não tô falando disso. Eu tô falando de uma empresa, eu vou chamar de média, aquela que já tem um grau mínimo de governança, que tem um pequeno departamento financeiro estruturado, fatura aí seus 10 milhões, lida com dados sensíveis, ela tem a obrigação de ter a LGPD. Mas para que isso, como que pode ser estruturado essa história da LGPD, para que ela tenha ali um programa de compliance de dados, né, ali viável,
que não torne ali que não seja um custo proibitivo. O que é o mínimo que ela tem que ter? Eu não sei se você puder. Não é para. Aqui nós não estamos fazendo propaganda de ninguém, mas assim, o que ela teria de custo ali de manutenção disso, mais ou menos? Como é que funciona isso? É proibitivo? É caro? É mais ou menos? Como é que funciona? Cada caso é um caso? Como é que funciona, Tatiane? Eu ia falar agora que cada CNPJ é uma realidade diferente. A gente não consegue colocar um valor aqui, mas já falando que é um valor bem acessível, né? Pelo menos aqui eu estou falando a nível Integra, é um valor acessível, onde a gente consegue adaptar a realidade da empresa e do negócio para a estrutura que precisa ser. Porque em todo momento, por ser uma lei de governança, a LGPD fala: eu quero realidade. Eu não quero aqui fantasia. Então, me entrega a sua realidade que eu vou te fiscalizar dentro da sua realidade corporativa. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a precificação do encarregado, a gente olha principalmente a responsabilidade do encarregado. Então, peraí, é uma empresa onde faz a gestão de várias empresas, como, por exemplo, a KBL. Então, a gente tem a responsabilidade da KBL, mas eu tenho a responsabilidade de todos os seus parceiros nesse sentido, porque eu tenho que olhar para todos eles. Eu tenho que ter esse olhar de encarregado para todos eles, porque a responsabilidade é solidária. Então, isso é construído a partir da empresa, porque é justamente isso que uma lei de governança existe. Só que quando a gente vai falar sobre isso para o empresário que já está Com a corda no pescoço. na corda do pescoço, a gente vai levar uma solução que, inclusive, vai trazer benefícios, às vezes gastos que ele está tendo com coisas que nem eram necessárias. A gente mostra isso, né? Porque às vezes tem compras e compras desnecessárias, a gente consegue mostrar isso a partir dos nossos diagnósticos. Não vê isso com bons olhos. Mas aqueles que têm visão de negócio, falam: peraí, esse negócio é uma oportunidade. Mas Era isso isso é daqui porque que ele faltava. provavelmente nunca sofreu aí uma invasão, ele nunca teve um vazamento de informação sensível. No Brasil está sendo poucas as pessoas, porque aonde eu vou e eu pergunto: já teve algum? Teve, Teve. teve. Assim, eu não gosto de falar isso porque isso às vezes acaba até atraindo, né, gente? Eu não sou supersticioso, não, mas graças a Deus. Eu acho que graças a Deus e ao cuidado que a gente tem com as coisas lá do escritório, nós nunca sofremos uma invasão nos nossos sistemas. Não tô provocando os senhores, não, hein? Os hackers aí. Fique no cantinho de vocês. Mas nós temos cuidado e nós, graças a Deus, já tentaram invadir, mas os nossos sistemas detectaram isso e conseguiu. Mas não estou desafiando ninguém, não, porque eu sei que tem bons profissionais aí nessa Mas área de você falou invasão. algo de estrutura de governança muito interessante, Ivan. Nós temos as proteções necessárias. Para você falar nós temos as proteções necessárias, é porque você conhece o seu negócio, você sabe da necessidade e você aplica a necessidade no negócio. Então, é uma postura que eu, como empresária, procuro numa contabilidade. Não, deixa eu te contar. Uma vez eu ouvi sobre um concorrente que nós temos aí no mercado, que eu nem considero como concorrente. Eu vi dizer que os dados das empresas não tá nem num servidor, tá gravado nas máquinas. Ah, meu Deus. Eu fiquei pensando, falei, gente, uma máquina dessa, porque uma máquina ela não tem capacidade de armazenar. Uma máquina que eu falo é um PC, né? Um microcomputador. Ela não tem Não. capacidade de processamento e armazenamento como um servidor que foi tratado para aquilo, que tem ali os discos rígidos, né? Onde são armazenados dados. E dali, só para você ter uma ideia, na KBL nós temos o nosso servidor local. Aí, a partir do nosso servidor local, nós temos 2 fontes de backups internas. Com uma especializada, né? Que vocês também E têm. Além do temos pessoal interno é 2 especializada. fontes fora, em Isso. 2 lugares diferentes nas nuvens. Puxa vida, né? Se der errado é porque era para dar errado, né? Porque nós temos ali, acho que 4 redundâncias, se eu não me engano. Pois o meu diretor de TI pode me esclarecer isso melhor. Mas isso é o quê? É tentar evitar uma tragédia. Porque Conter como você lida com todos os dados, né? riscos. É o que governança é mitigar. Então, peraí, vamos mitigar todos os riscos possíveis aqui. Porque você imagina receber, como empresário, gente, você é empresário, imagina você receber uma ligação do seu contador. Pois é, Perdi doutor. todos os dados. Pois é, doutor. Perdi seus dados. Mas você sabe que aconteceu isso? Misericórdia. Nós tivemos um problema. Prejuízo. Eu lembro que eu estava numa virada de ano, entre Natal e Ano Novo. A gente estava viajando, acho que os 2 ou 3 sócios, nós estávamos com as famílias juntos. Eu recebi uma ligação, um cliente meu tinha perdido os dados. Um cliente relevante. E assim, eu falei, gente, mas como? Ah, eu
eu sei quem que é. Como? Eu falei, como? Cadê isso? Cadê aquilo? Foi um transtorno. Nós Foi. tivemos que reprocessar as informações, colocar tudo para dentro de novo. E assim, E eles agradeceram, porque vocês tinham. nós tínhamos, né, parte aquilo que estava no nosso poder, nós Isso, tínhamos, eles voltaram, né? isso. E aí conseguiu recuperar boa parte dos E movimentos, eu né? achei tão estranho que eu falei, como assim vocês não têm? Por causa da estrutura da empresa? Aham. Você pensa que por causa da estrutura ser grande, tem uma Parece que era uma estrutura. falha que estava tendo no backup e ninguém tinha percebido, Isso, né? aí o rapaz me explicou. Aí eu falei, caraca, se tivesse passado isso, passado aquilo outro, que é o que vocês fazem, não tinha acontecido isso. Aí, assim, caminhando aqui para os nossos quase finalmente, para manter o nosso compromisso de no máximo 1 hora, me diz uma coisa aqui. Existe algum setor ou setores que você considera mais expostos ou que ainda estão mais atrasados em relação às adequações da LGPD? Setores que você fala de nicho Empresas, de negócios, empresas. nichos de segmentos e tal. Como que Olha, você tem, como que vocês têm percebido isso? como Goiânia está vivendo um boom do mercado aí de imobiliárias, né? Esse mercado aí de construção, eu vou falar que hoje tá terrível, né? O que a gente vê aí nessas incorporadoras, imobiliárias, E estão atrasados nessa estão área. bem atrasados nessa área porque ainda não entenderam que dá para tratar os dados. Outra parte também sensível é as contabilidades, as escolas, ainda mais agora com a ECA Digital. Então, assim, são estruturas que estão a dever. Agora, as grandes indústrias, a gente vê um movimento básico relacionado muito ao DP, né? Uhum. Mas é bem o simples mesmo. A gente não vê ali a capacitação e treinamento e essa preocupação de se manter, vamos usar, a chama acesa, né, da governança relacionada aos dados com esse operacional, como falar assim, um operacional mais de escolaridade mais baixa, vamos falar assim, né? Mas que trata dados e que mexe com esses bancos de dados aí. Você já viveu alguma experiência? A gente acabou atropelando aqui, mas eu tenho vontade de fazer uma pergunta. Fora esse exemplo que eu dei do meu caso, né, específico, eu vi lá um cliente nosso. Vocês já viveram alguma experiência assim em que o não cuidado, vocês já foram chamados para poder, depois de uma crise, algum caso, algum exemplo, sem citar nome, obviamente, que ilustre bem o impacto de uma crise de dados ali? Vocês já viveram alguma experiência? Sim, um cliente nosso é um prestador de serviço, onde ele presta serviço, ele fornece mão de obra para grandes empresas. E aí, uma dessas empresas, um contrato milionário muito interessante, falou assim, não, eu quero saber como é que é a LGPD, isso não tem como eu assinar, porque o meu encarregado aqui me exige. Isso não tem como eu absorver essa demanda, que vai ser muito boa. E aí, eles estavam inviabilizando o contrato, porque eles não tinham. O tratamento de dados. Não tinham nada. E aí, a pessoa que foi lá, o comercial foi lá, eu acho que inocente, nem inocente, é quando a empresa não capacita o comercial, também não tem como se exigir, né? Uhum. Foi lá e falou assim, não, mas a gente não tem isso não, precisa? Uhum. Sabe aquela inocência que desatualizada, precisa disso, mas isso não é isso que vai viabilizar o nosso negócio, não. E aí, para outra parte, era muito importante, né? Que era uma instituição financeira grande. E aí, correram e ligaram para a gente trabalha em forma de boutique, né? Foram atrás das pessoas que conhecem, a gente tem um contrato grande lá na Associação Alphaville, e aí indicaram a gente, e a gente entrou com um plano de ação, e a gente conseguiu voltar esse cliente falando, não, aqui, esse plano de ação, você pode pegar seu encarregado aí, a gente vai trocar figurinha aqui, a gente vai junto. E o encarregado é nosso amigo. Inclusive, hoje, é o que mais fala da gente. Fala, não, vocês estão com BO e pode chamar a Integra. Fica Integra. Essa menina, ele chama de menina, essa menina aqui, ela resolve tudo. Bacana. A gente ajudou até eles lá numa parte que eles estavam equivocados. Quer dizer, quase correr o risco aí de perder um grande contrato por falta. E a gente houve N casos de vazamento de dados, né, no mercado, né? Acho que há pouco tempo teve um vazamento, se eu não me engano, não sei se foi do Serasa. Tem muitos casos de Eu já passei vazamento, por né? um vazamento aqui de uma empresa que era, né, compliance, não era nem o contrato da LGPD, aonde abriu-se uma academia próxima a essa empresa, uma empresa muito grande, operacional muito grande, de piso. E aí o rapaz do RH foi lá na academia ver como é que era. Aí o dono da academia falou, onde você trabalha? Ah, você trabalha aqui? Nossa,
tem uma promoção aqui pro pessoal de lá, parceria. Eu vou dar 20% de desconto para todo mundo. Aí o RH, que legal! Meus funcionários vai ser muito bom. Ele, mas eu preciso da listagem Puxa vida. dos funcionários para eu fazer esse. Aí ele, beleza. Aham. E aí, na boa fé, passou os dados de todos, inclusive do Celeva, da diretoria, do proprietário, do presidente da empresa, é uma empresa nacional, grande, e aí nos contrataram como consultoria de compliance para a gente fazer essa investigação, Pra descobrir de onde é que tinha vazado os dados. para descobrir de onde tinha vazado os dados. Não era na época da LGPD, e aí a gente descobriu que foi no DP, e aí, tadinho do rapaz, ele chorava, mas eu fui para inocente. ajudar. Eu queria trazer os benefícios. Eu queria trazer os benefícios. E aí a gente criou até uma estrutura lá, né, sobre como falar pela empresa, né? Passando que não é todo mundo que tem autoridade para falar da empresa. Mesmo aquela pessoa que a gente fala o conflito de interesse, né? Mesmo que a gente ache que é melhor para a empresa, quem tem esse decisor é sempre a alta direção. Não tem como. Por mais benéfico. Aquele ditado que a minha avó falava assim, de boa intenção. O cemitério tá cheio. É isso. Né? Assim, para o futuro, com a agência sendo instalada, Ela já é instalada, já está grande, ela tá instalada, né? crescendo. Tá crescendo aí, contratando um corpo técnico mais robusto. Qual que é a tendência que você enxerga em relação à proteção de dados no Brasil? Olha, a tendência que já existe, que eu acho muito interessante, é como a maioria das empresas, as comprometidas, né, com seguir regras e ver oportunidades em leis, à medida que você vai capacitando seu funcionário, eu falo que conhecimento é poder. Então, à medida que as pessoas, os titulares de dados, vão tendo conhecimento dos direitos que são inerentes a ela, então as empresas elas costumam fazer um movimento. Então, a primeira fiscalização que eu já estou vendo é do próprio titular de dados. Então, você pede um CPF e fala, peraí, por que eu estou te dando meu CPF? Pra quê, né? Para que eu estou fazendo isso? Então, eu vou fazer um contrato. Mas cadê as cláusulas da LGPD? Então, coisas que você já está falando, que outras empresas estão falando, isso já está acontecendo. Então, essa fiscalização, que é esse due diligence, né, de governance compliance que vem da Europa, que é uma coisa muito viva entre eles, e é a essência da LGPD, ela é viva. Então, a gente já está vendo ela caminhar. E eu acredito que a agência nacional, pela responsabilidade, agora já era muito, agora é demais, ela vai ter que começar um processo de fiscalização. E ela vai utilizar as ferramentas que nós temos hoje, que é a inteligência artificial. Então, como a gente tem hoje, você que tem um serviço muito bacana de DP, né, do BPO-DP, onde você vê ali que o governo hoje fiscaliza pelo e-social, né, que inclusive no cumprimento de uma lei, que é a lei de igualdade, onde sai um relatório ali. Então, assim, eu acredito que a evolução é esses organismos públicos irem se consolidando mais. Então, daqui a pouco, o tributário está casado com o e-social, que está casado com a agência nacional, que está casado... E aí eles vão fazer uma fusão, porque não vai ser ser humano que vai fazer. É uma inteligência que faz em segundos, que vai ligar isso em segundos e vai cobrar. Então, sai na frente o empresário que primeiro escolher as empresas que são obrigatórios ter. Então, tem uma contabilidade que é obrigatória ter. Deixa eu escolher a melhor onde eu me resguardo. Inclusive, que é um parceiro que vai me indicar o melhor. Então, se a gente está aqui num podcast desse, é porque a gente tem uma empresa de contabilidade que é diferente no mercado, que se preocupa não somente com o cliente, mas também com os outros, com todo o empresário, para falar, olha, fique esperto, aqui nós temos dicas para sua vida, aqui nós temos sua vida empresarial, para o seu negócio, porque o que a gente quer é fazer negócio, a gente se preocupa com pessoas e negócios, então faça a sua parte. Então, eu acho que não tem como dar errado. Quer dizer, a LGPD, ela deixa de ser obrigação e passa a ser um diferencial competitivo. Exatamente. Quem tem, torna-se mais atraente para o mercado, porque ele traz mais segurança para o mercado. Consequentemente, o mercado se torna mais puro, vamos dizer assim, em termos de agentes atuando ali naquele mercado, muito mais seguro, facilita o processo de obtenção de recursos financeiros no mercado financeiro, os processos de M&A, os processos de fusões e aquisições, as due diligence da vida, facilita. Porque eu imagino que se uma empresa de auditoria, vamos pegar uma das Big Four aí do Brasil, do mundo,
ela chega para auditar uma empresa que tem todo um programa de LGPD implementado, ela fala, me dá seu programa de LGPD, ela vai montar o papel de trabalho dela ali, o programa de auditoria, com base naquilo, para poder saber se está tudo aderente, se não está aderente. Traz Exato. tranquilidade para quem está auditando. E para o negócio. Traz tranquilidade para o contador que vai assumir aquela Isso. contabilidade. Vou começar a fazer essas E perguntas. pelo pros meus valor clientes, também, né? viu? Porque à medida que a auditoria vai vendo ali, vai desacreditando o valor também daquela fusão, daquela venda. Quando você fala, não, aqui eu tenho, aqui acontece, aí o valor fica. Fica ali, né? Fica. Nos patamares de mercado. Então, Isso. assim, quer dizer, hoje a LGPD ela deixa de ser uma obrigação, eu acredito nesse futuro, não muito distante, em que ela deixa de ser uma obrigação e torna-se aí um diferencial competitivo. Hoje muitas pessoas estão procurando LGPD porque sabem que podem ser multadas, mas num dado momento nós vamos chegar em que ela passa a ser um diferencial competitivo, né? Tatiana, chegamos aqui ao final desse episódio, né? Muita informação relevante, principalmente essa clareza aí para quem nunca tinha ouvido falar de LGPD, se já tinha ouvido falar, não sabia como funcionava. A gente percebe que ela não é um tema periférico, Não. ela não está aí simplesmente para ser mais uma lei, ela é central na governança corporativa das empresas, para o fisco e para na governança corporativa das empresas, para poder minimizar risco, para poder perenizar negócios. Ela tem toda essa importância. Para encerrar, qual seria sua principal recomendação para o empresário que está ouvindo esse episódio agora em se tratando de LGPD? O que você recomendaria? Por onde ele deve começar? Eu vou fazer um merchan, ligar pra gente, né? Fora isso, Bacana. fora ligar pra Integra, Boa. Ligar para Integra, primeira liga coisa. pra Integra. E a gente tem até as indicações, Ivan, que é um que pode indicar a gente, né? Então, liga pra Integra. Mas, se você ainda quer caminhar por passos tenebrosos, né? Eu acho que... gente, é tão difícil falar sozinho, mas olhar para dados pessoais dentro da empresa. Então, peraí, meu negócio precisa de dados pessoais para sobreviver? Precisa. E aí eu acho que daí vem todas as perguntas, sabe? Ou não, dado pessoal é uma coisa periférica e dá para eu assumir o risco como empresário. Porque a gente está falando de governança. Então, governança tem riscos. Então, o CEO, o proprietário, assume riscos. Então, se não é, eu vou assumir esse risco, mas e se é? Vale a pena eu assumir esse risco, sabendo que mais pessoas estão tomando conhecimento disso, que o governo está tomando uma robustez, aonde se eu não começar agora, depois a dor vai ser terrível. Então, assim, se no seu negócio, dado pessoal, é o foco, é o centro, corre. Corre, se organiza. O seu prazo já passou. Quer dizer, dados pessoais, eles acabam sendo ali um ativo estratégico, né? Proteger é proteger o negócio, né, Tatiane? E assim, eu quero reforçar exatamente isso que a Tatiana acabou de dizer aqui. Na KBL nós entendemos que dados sensíveis, os dados, eles são fundamentais. Conformidade legal, eficiência estratégica, elas andam juntas, né? LGPD, ela não é mais um peduricalho. Às vezes a gente pensa, é mais um peduricalho. Não, ela é fundamental no trato diário dos negócios, na vida diária das empresas, seja para analisar os riscos, seja na questão da due diligence, seja na estruturação societária, seja no planejamento de longo prazo. É fundamental. Sem esse cuidado com os dados pessoais, sem esse cuidado com a governança, a gente poderia chamar de governança dos dados, né? E de pessoas, né? E de Que pessoas. manipulam esses dados. Eu acho que hoje o empresário ele chora muito por causa do funcionário. Vamos falar assim, o pessoal que está ali na ponta fazendo, mas vou passar isso para fulano, para ciclano, mas peraí, você capacitou ele, você instruiu ele verdadeiramente. Aí você passou essa imagem da empresa, do negócio para o seu funcionário. Aí o empresário fala, acho que não dessa forma. Então, a governança ajuda a fazer isso, ajuda todo mundo a entender o negócio. Então, eu estou aqui para fazer um negócio, o negócio é esse, eu estou aqui como profissional. Coloca o funcionário como um profissional, um prestador de serviço. Então, a LGPD ajuda nisso, você colocar responsabilidade nas pessoas
e hoje parece que se perdeu um pouco nisso, sabe? E é muito triste a gente ver isso no mercado, eu vejo nas empresas e ter que trazer todo mundo, mas é o que eu faço, né? É o que eu gosto. É bacana. Assim, eu queria agradecer você imensamente pela participação, pela presença. Passou rápido aqui, nós já estamos aqui há 1 hora falando, né? Agradecer, dizer que nós respeitamos muito o trabalho de vocês, recomendamos o trabalho de vocês, né? Esse olhar para a questão do compliance é fundamental, principalmente para aquelas empresas que querem que foram ou que querem ser feitas para durar, né? Isso. Que querem existir, que querem deixar um legado, que não querem passar vergonha no momento em que for requerido a sua consistência de dados. Foi uma conversa rica, foi muito técnica, sem muito. Ela foi técnica, mas ela foi muito assim acolhedora para que as pessoas entendam. Então foi muito bacana isso aí e eu queria te agradecer. A gente agradece da Integra. Eu, né, sou uma das diretoras técnicas da Integra, eu agradeço a oportunidade, falo em nome de todos. E fica aí, gente, né? Estamos abertos a conversar, né? Vamos falar assim, mas vamos conversar primeiro com os clientes da KBL. Então, você, cliente da KBL, já pode nos procurar. Eu acho que já faz todo sentido, né? Vocês já podem nos procurar para a gente ampliar, para a gente auxiliar aqui. Falando aqui, ó, tô falando até na frente do doutor Ivan, hein? Pode, doutor Ivan? Pode? Então, fica aqui o convite para vocês, a gente ter essa conversa, ter esse olhar, se assim for necessário. E para você, empresário, que achou interessante a conversa, eu acho que quando o empresário sente, eu falando como empresária, sabe quando vem assim um fluxo no mercado e a gente sente, porque a gente veste essa. Eu falo que para o empresário não tem diferença se eu estou em casa, se eu estou na empresa, se eu estou no meu lazer, se eu estou na empresa. A gente está na empresa o tempo todo. No lazer a gente está na empresa, dentro de casa a gente está na empresa, porque faz parte. Então, fazer parte, se você sentiu que a sua empresa, que o seu negócio precisa, você tem razão. Precisa, né? Faça a sua parte. Isso aí. E para você que nos acompanhou aqui nesse episódio do KBL Cast, eu quero te agradecer. Obrigado por você ter participado, ter ficado aqui até agora. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, porque vai ser útil para outros empresários, outras empresas, para outros líderes empresariais da sua rede. Compartilhe esse episódio e chame a atenção de alguém para que ele resolva também essa questão da LGPD. E se você tiver dúvidas sobre a LGPD, tá aí os contatos da Integra. E se você precisa de um trabalho sério de governança corporativa, a KBL Contabilidade é uma empresa que está à sua disposição para te ajudar nessa jornada, juntamente com a Integra, dentro da área da LGPD, nós cuidando da parte numérica do seu negócio, porque nós somos especializados em transformar conhecimentos em soluções seguras. E negócios. E negócios.